Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com Marquinhos de Oswaldo Cruz, esse sambista genuinamente brasileiro. Marquinhos, eu tinha te perguntado no bloco anterior que eu sei que numa certa época da tua vida você tinha muita resistência à música que não fosse uma música genuinamente brasileira, inclusive ao samba que não é hoje conhecido como samba de raiz, aquele samba mais comercial. Você mudou de ideia? Como é que está isso agora? O que eu sempre tive na vida, acho que talvez um aprendizado da comunidade, a comunidade, hoje eu consigo ter essa análise, né? As minorias foram para aquela região da cidade do Rio de Janeiro na expulsão dos negros do centro da cidade. Só que lá tinham judeus, italianos, espanhóis, a comunidade judaica então em Madureira era muito forte. E as pessoas sempre conviveram sem esse negócio de tolerância, as pessoas sempre conviveram com o respeito à diferença. Tinham até seus territórios, mas tinham esse respeito à diferença. É uma coisa que a gente aprendeu a vida inteira a viver dessa maneira. Eu acho a escola de samba talvez um lugar que, por exemplo, o homossexualismo se manifesta da maneira com menos preconceito do mundo. E não é uma convivência de hoje, é uma convivência antiga, né? Desde sempre. Desde sempre. Tanto masculino como feminino, de como se manifesta. Sempre conviveu dentro desse meio. Então, por aí você percebe que sempre foi um lugar de muito respeito. Com relação ao movimento Acorda Oswaldo Cruz, primeiro pode ter sido assim, uma forma de, vamos lá, voltar à política estratégica. Não se tinha uma base de sambistas. O único que batia nessa tecla era eu, e com o resto queria saber da associação de moradores, outro queria saber da música afro, entre aspas, como o samba não fosse também, né? E outros queriam saber do pagode, foram tocar até num grupo famoso naquela época. Mas eu imagino, eram dois caras com ideias, um cara que achou que a ideia do outro, o caso do Juarez, achou que as minhas ideias eram maravilhosas, só que não tinha um grupo que participasse. Para você ficar mais pasmo, o quartel-general desse grupo era a igreja, né? Então, quer dizer, você imaginar como se... E nesse momento, era um movimento em que todos participavam, porque o lado de associação de moradores era mais forte. Só que a partir disso, eu sempre tive isso na ideia, que samba que eu gostava. Eu me lembro que um senhor da velha guarda, não vou citar aqui agora, até porque já faleceu, falou uma vez para mim, cara, esse samba que você gosta não volta mais não, agora é isso aí que está no rádio. Assim, no final da década de 80, o cara falou, isso aí que está no rádio. Eu acredito nisso e vou nessa luta até hoje. Então, por que você resolveu ir na contramão? Porque era um momento que o mercado fonográfico estava todo voltado para esse samba mais comercial e você insistiu no samba de raiz. Por que você resolveu ir por esse caminho? Eu acho que a arte, o Candê tem uma música que ele fala, né, que a arte é livre e aberta, a imagem do ser criador. A minha imagem desse ser que cria essas composições, essa música, essa forma minha, particularmente de cantar, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu tenho que fazer aquilo que me faz feliz. Se não fosse assim, não seria você, né? Isso, eu faço a minha música, a música que me faz feliz. Às vezes nem consigo transmitir tanto isso quando passa por mão de terceiros, determinados arranjos, hoje, cada dia eu busco cada vez mais, graças a Deus, isso você vai num escalonamento e conquistando isso com o tempo. De repente eu vou morrer sem ter conquistado o ideal do que eu penso. Mas eu trabalho nesse sentido de ser cada vez mais eu dentro da minha música. Né? E a música que eu componho, às vezes eu me lembro um fato raríssimo, né? Teve um trem do samba, uma confusão tremenda, os caras botaram uma música que não tinha nada a ver, aí eu subi numa coisa, fizeram naquela época aquele radicalismo, quem faz um discurso, aquele discurso, e cantei um samba meu. Um velho banco, antiga estação, vou sentindo que os olhos não podem ver, nessa marmita eu carrego os meus versos, que alimentam de emoção meu dia a dia, mas é que hoje acordei no final, eu peço a Deus que me dê saúde e luz, sobre tempo para iluminar. Oswaldo Cruz, super aplaudido. 2 anos depois, o cara, melhor trem do samba foi aquele de 99.
você subiu, ainda fez um discurso e cantou um samba de um coroa. Eu falei, eu cantei um samba meu. Não, você cantou um samba do coroa. Não, eu cantei um samba meu. Não, Marquinhos, então você está enganado. Você cantou um samba de uma outra pessoa. Por quê? Porque essa questão da tradição, ela nasce. Eu não preciso pensar que eu vou fazer um samba e cantar da maneira com que o Paulo da Portela cantava desse jeito. Eu vou ser contemporâneo. Eu acho que o sucesso dos pagodes, os pagodes que eu falo do bom pagode, de fundo de quintal, essa coisa, era justamente quando se conseguia cantar essas coisas antigas, não com uma roupagem nova, com a roupagem que vinha em você naquele momento. A forma que você, quando aquele samba do Prazer da Serrinha, quer dizer, uma escola de samba que antecedeu o Império Serrano. O Império Serrano foi criado em 47. O Fundo de Quintal, na década de 80, canta essa música, quer dizer, 40 anos depois, quase. Eu cantei só para distrair, com banjo, coisa e tal. Aquilo me encantava de um tal jeito. E era música lá antiga, entendeu? Lá bem longe. Quando o Max, segundo a história que conta, o Max PR falou pro Zeca Pagodinho para gravar Eu Vivia Isolado no Mundo. Era a música que meus pais cantavam, que conheciam do sujo da Portela. Essa música que os bicheiros, de onde eu nasci, em Madureira, cantavam, que gostavam, que era antiga da Portela, que todo mundo conhecia. Aí o cara vai na década de 90, final da década de 90, isso, canta uma música da década de 30 e faz o estrondo, o sucesso, né, tremendo. Isso é o que renova. Isso é o que renova, isso é o que encaminha. Então, se eu não tiver a minha arte, e ela tem muito dessa coisa antiga, que acaba quando sai de mim, vamos lá, como o senhor Admiro uma vez falou para mim, essa música, Um Velho Banco, minha com Carlos Bezerra, ele falou assim, pô, a música é linda, mas não gostei porque não tem rima. Eu vou pensar em poesia moderna? Eu não pensei, eu pensei em escrever, fui lá e escrevi uma coisa antiga, tradicional, e ao mesmo tempo, só que para o cara tradicional não tinha rima. Então, eu não posso gostar de algo que não tem rima. Então, isso é muito legal, cara. Mas aí já entra o momento que você está vivendo. Isso, né? Conjuntura que você vive, um momento você que falou vive. em década de 30. Na década de 30, o trem do samba começa com Paulo da Portela. Década de 20. De 20, não né? é o trem do samba. O Paulo da Portela fazia uma viagem e aproveitava essa viagem para fugir da repressão policial. Ele fazia uma viagem. Uma coisa, a criação do trem do samba é uma criação já da década de 90, né? Mas foi inspirado nisso. Foi inspirado nessa história. Você recriou essa situação. Mas você sabe que tudo é recriação, né? Como as pessoas não iam dar o valor, porque primeiro teve esse primeiro trem do samba, que eu falei para o Juarez, e tentei implantar no Acorde Oswaldo Cruz, que implantou. Eu vinha tocando, não era nem a gente que tocava, eram os grupos que já caíram para esse pagode, esse novo pagode, e que tocavam, mas era uma coisa muito para o bairro de Oswaldo Cruz. Eu já compositor, né, já me considerando compositor, já fui gravado por um grupo desse. Em 96 eu tenho a ideia de fazer o trem do samba para comemorar o Dia Nacional do Samba. E que não tinha nesse nome, era Pagode do Trem, né? Uhum. Eu tive a ideia para comemorar. E num lugar que eu tocava, um lugar de gente muito bamba, gente assim, os caras cabeça do subúrbio, da Penha, Simão, os caras, sabe, eu gostava de ir para lá, aprendia muito com aqueles caras, né? Os caras que me deram muita força na vida, né? Eu cheguei lá, encontrei o da Penha numa casinha, era Casa Lima Barreto, né? Eu vim conhecer Lima Barreto por conta desses caras, né? E aí eu encontrei toda terça-feira tinha um samba tradicional, tinha sábado e terça-feira. Aí eu cheguei numa terça-feira, encontrei com o da Penha, falei, já sei como comemorar o Dia Nacional do Samba, que no ano anterior eu tinha feito subindo alguns morros, mesmo com tráfico de droga, subindo versando, né? Aí ele, como? Aqui ele falou, não, vou fazer o pagode do trem, o trem do samba, nem trem do samba, pagode do trem. Aí ele falou assim, o que é isso? Aí eu tive que explicar. E para reforçar isso, eu já tinha feito isso antes em Oswaldo Cruz, né? Mas para reforçar mais, porque ele falou, por que Oswaldo Cruz? Por que vai para Oswaldo Cruz? Não pode parar aí na estação de Madureira, por exemplo, que era o Badalá, nem a Portela falava de Oswaldo Cruz, nem a Portela falava de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz estava remetido naquelas músicas antigas do Seu Monarco, que ele falava, né, de Oswaldo, bem perto de Madureira, todos só falavam Paulo, Benjamin, eram essas músicas que estavam na minha memória, então aquela de Noel, Salve Estácio, Salgueiro, Mangueiro, Oswaldo Cruz. Para poder explicar isso, e para poder dar uma referência, eu vou fazer isso e comemorar, porque ano passado, isso era 96, ano passado tinham feito 60 anos, se o Candeia fosse vivo,
O Candeeiro é a grande referência para todo mundo. Aí o cara, o Candeeiro é de lá? Não, o Candeeiro é de lá, de Oswaldo Cruz, assim. Aí convidei seu Osmar, convidei seu Valdir 59, para dar essa cara de tradição. E a coisa pegou por aí, né? A coisa pegou por aí. Eu acho legal, porque com essa questão da história de trazer essa viagem que o Paulo fazia, ela deu um caráter ao evento de celebração. E a gente, se você, aí voltando à velha política, se você imaginar que era a época em que mais se massificava a cultura pelo mundo, no auge da tal globalização, você consegue tirar, através da sua música, porque eu fazia isso para cantar a minha música, e junto com outras pessoas que cantavam as suas músicas, você consegue tirar um bairro esquecido pela tradição, né? Um bairro esquecido. E através da tradição você consegue tirar ele desse esquecimento. E apresentar ele para o mundo hoje. Né? Marquinhos, olha, eu ficaria aqui conversando com você horas e horas, porque o papo está maravilhoso. Tem tantas coisas que eu queria te perguntar, mas infelizmente o tempo não permite, né? Acabou o nosso tempo. Eu queria que você usasse esse cavaquinho aí e mostrasse um pouquinho da sua arte aí pra gente, pode ser? Tá, vamos nós. É uma música que eu sei que você adora, pode ser? Gente boa, onde a Aniceto está, foi pra bem longe, quero ver quem vai dizer em verso, onde se esconde. Gente boa, onde a Aniceto está, foi pra bem longe, quero ver quem vai dizer em verso, onde se esconde. Vou sair, mas volto já, meu bem, eu não demoro. Pegar o parador ali, em Deodoro. Lá na casa do Osmar, tem um pagode bem legal. Eu saí de Deodoro e cheguei em Marechal. Salve a lira do amor, escola de grandes partideiros. Pois a terra do Zequete, onde é Bento Ribeiro. Vou pra terra de Candeia, onde o samba me seduz. Pois lugar de gente bamba, onde é Oswaldo Cruz. Falo pra você que vê, falo pra você que já viu. Estou aqui na TV Alerj com o meu amigo Ricardo Brasil. Muito obrigado, Marquinhos. Um grande abraço. Prazer enorme te receber. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela companhia. E se você quiser rever essa entrevista, perdeu alguma coisa, fique tranquilo. É só entrar lá no nosso site www.tvalerj.tv. Até um próximo encontro. Fechou o tempo, meu bem, abre o chapéu, eu falei. Fechou o tempo, meu bem, abre o chapéu, porque o arco-íris vem colorir o céu. Um arco-íris vem colorir o céu.